Olá, meu nome é Graziele, sou estudante de Engenharia Química. Bom, meu trabalho está relacionado à hidrólise de polímeros magnéticos com morfologia casca-núcleo. Os polímeros magnéticos, como aqueles baseados em nanopartículas superparamagnéticas de óxido de ferro, como por exemplo a magnetita, que foi utilizada nesse trabalho, possuem implicações em diversas áreas, como por exemplo a biomédica, como pode ser utilizado em contrastes, em ressonâncias magnéticas, em tratamentos oncológicos. Esses polímeros também possuem potencial para o tratamento de tumores, aneurismas, através da técnica de embolização vascular, no qual esse material, esse agente embolizante, ele é inserido por meio de um catéter no vaso sanguíneo, perto da região afetada. Então, como haverá um interrompimento do fluxo de oxigênio, de nutrientes, essa região vai poder se recuperar com o tempo, o tumor vai reduzir de tamanho. Então, esses polímeros magnéticos são interessantes porque, com a aplicação de um campo magnético externo, o transporte desses agentes pelos vasos sanguíneos é facilitado, além da possibilidade de usá-los em tratamentos por hipertermia, por exemplo. Com a utilização da polimerização em suspensão, é possível controlar a distribuição de tamanho de partículas, assim como a morfologia, que são parâmetros muito importantes nesses tratamentos, uma vez que, se esses materiais tiverem um aspecto flocular, pode haver a oclusão do catéter, então a região vai ser recanalizada e o tratamento não vai ser muito eficiente. Já em relação à hidrólise desses polímeros, é possível de se obter uma estrutura casca-núcleo, que é interessante por combinar um núcleo rígido e uma casca maleável. Basicamente, eu sintetizei as nanopartículas de magnetita através do método da coprecipitação química a partir dos sais de ferro, sulfato de ferro e cloreto de ferro. Depois eu modifiquei a superfície das nanopartículas com ácido oleico, que é necessário para evitar que elas oxidem e também assegurar a sua dispersão nos monômeros. Os polímeros magnéticos foram sintetizados a partir de um processo de polimerização em suspensão. Como monômeros, eu utilizei o pivalato de vinila e o metacrilato de metila. Então, foram sintetizados homopolímeros com e sem as nanopartículas. Como agente de suspensão, eu utilizei o poliálcool vinílico e como iniciador o peróxido de benzoíla. Já as reações de hidrólise foram realizadas contendo o polímero, o hidróxido de sódio, um catalisador e um solvente, que foi o de clorometano. Era esperado que houvesse a formação de uma casca de poliálcool vinílico, que é interessante por ter uma boa compressibilidade. Primeiramente, eu fiz as análises antes dos materiais serem hidrolisados, então, através da espectroscopia de infravermelho, foi possível de ver bandas associadas a ligações CH, CO, e também o desaparecimento de um pico característico da ligação dupla, C-C, indicando que houve a polimerização. Em relação à difração dos raios-x, é possível ver essa banda larga relacionada à fase amorfa do material. Já os picos característicos da magnetita tiveram uma intensidade baixa, então seria interessante fazer esses polímeros com uma quantidade maior de magnetita para ter um comportamento magnético interessante. Já em relação à análise termogravimétrica, foi observado que grande parte da decomposição térmica do material acontece na faixa de 200 a 400 graus, e também com essa análise é possível ver quanto realmente de magnetita foi incorporada no material. No caso do PMMA, essa quantificação não foi possível, essa análise teria que ter sido refeita, mas por causa da pandemia não teve como. Em relação à microscopia eletrônica de varredura, foi possível observar que os materiais obtidos tinham uma boa esfericidade, como dá para ver aqui nas figuras, o que é muito importante na embolização. Infelizmente não deu para repetir essas análises com materiais hidrolisados por causa da pandemia, mas apesar disso, todas as práticas realizadas mostraram muito importantes para o entendimento dos processos de polimerização associados à nanotecnologia, que é tão falada nos dias de hoje e que é interessante por permitir que novos materiais com características físico-químicas mais interessantes sejam sintetizados. Obrigada.